Olá, aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula de filosofia da terceira série do ensino médio. Lembrando a todos que a presença agora no Classroom, basta que você resolva a atividade obrigatória e automaticamente será registrada sua presença. Os alunos que não têm acesso ao Classroom, no dia e hora marcada com a direção da escola, busquem suas atividades, depois entreguem suas atividades e será computada a sua presença e nota igualmente. Então, pessoal, na aula anterior, na aula 44, nós vimos o conteúdo de introdução à estética. Foi aquela visão bem geral do que é estética, como que havia discussão estética na antiguidade, como que a discussão estética muda na modernidade, especialmente após o livro do Kant, Crítica da Filosofia do Juízo, ou Crítica da Faculdade de Julgar, como alguns traduzem, certo? E na aula de hoje, nós vamos aprender aí Platão contra os poetas. Ô professor, como assim Platão contra os poetas? Então, pessoal, nós já vimos em outras aulas, certo? Inclusive aqui mesmo nas aulas do nosso terceiro ano, quando foi feito ali aulas de apresentação das questões que caem no vestibular do UFPR, já foi trabalhado o Platão. E nós já vimos que o Platão tem ali um problema com a arte, que nós vamos nos aprofundar agora. Devido a esse problema com a arte, ele vai propor, no célebre livro dele chamado A República, acho que é um dos diálogos mais lidos de Platão atualmente, na República, no final do livro, no último capítulo, chamado Livro 10, ele vai propor que a cidade ideal não tenha a presença dos poetas. Por isso, o nosso título, Platão contra os poetas. Mas nós vamos ver isso com bastante tempo. Objetivos da aula. Introduzir e apresentar conceitos, definições e abordagens da filosofia de Platão para a disciplina de estética. Falando aqui um pouquinho sobre o Platão. Então, o Platão nasceu na cidade de Atenas, viveu aproximadamente entre 428 ou 427 até 347 a 348 antes de Cristo. Pô, professor, de novo esse negócio aproximadamente? Então, pessoal, de novo lembrando vocês, o pessoal da antiguidade, historiadores, filósofos, generais, todos esses grandes personagens da história antiga, não há um registro preciso do dia, mês e ano que essa pessoa nasceu. Também não há, com exceção de alguns reis, também não há uma data precisa da morte dele, no sentido de a pessoa morreu em 2 de fevereiro de 300 a.C. Não, certo? Até porque na antiguidade esses países usavam outros calendários que não tem nada a ver com o calendário que nós usamos hoje aqui no Ocidente e dá uma diferença de datas. Por isso que, segundo historiadores, arqueólogos e até mesmo no caso da Bíblia ali, exegetas da Bíblia, se calcula uma data aproximada comparada ao nosso calendário. Por isso que raramente vai se usar um dia específico, vai se usar o mês e o ano, e mesmo assim, usando essa expressão que sempre uso, aproximadamente no ano tal, cerca, por volta de, ok? Então sempre lembrem desse probleminha aí de registro de nascimento dessas grandes figuras da antiguidade. Na idade moderna e contemporânea já muda bastante. A família de Platão tinha ascendência nobre, por parte de pai tinha parentesco com o rei Crodo, por parte de mãe era descendente de Solon. Então olhem só, nosso grande Platão aí vinha de uma família abastada, tradicional, então ele teve o quê? Uma educação e uma infância muito boa comparado à maioria das crianças daquela época. Ele teve a melhor educação para a época e desde cedo teve contato com a política de Atenas. Platão foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles. Aqui, pessoal, é bem interessante. O trio que constitui ali o fundamento para a filosofia clássica, e segundo Alfred Whitehead, toda a história da filosofia depois desses três, especialmente depois de Platão, é uma nota de rodapé a um desses três, né? É uma adaptação ao tempo histórico deles. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram uma ligação íntima. Por quê? Sócrates teve como um de seus melhores alunos Platão. Platão teve como um de seus melhores alunos Aristóteles. Então, esse trio
que vai mudar aí a história da filosofia para sempre, Sócrates, Platão e Aristóteles, eram um discípulo do outro, ou seja, um foi aluno do outro e um influenciou o outro, apesar de eles terem feito filosofias independentes e muito particulares. Okay? Após a morte de Sócrates, Platão fundou sua própria escola de filosofia, denominada Academia. Sim, pessoal, o nome que a gente usa de academia para designar faculdade, universidade, vem dessa tradição platônica, certo? E por que ele escolheu o nome de academia? Segundo alguns historiadores, era o nome do lugar onde ele comprou para fazer academia. O lugar que ele comprou para fazer academia era chamado de Jardim de Academos. Logo, como a escola dele estava no Jardim de Academos, ficou conhecido como a Escola da Academia, ou simplesmente Academia de Platão. Platão tem uma vasta obra, cerca de 36 trabalhos, em que abordou quase todos os temas da filosofia para a sua época. Teoria das ideias. Pessoal, aqui nós vamos entrar no cerne de toda a filosofia de Platão. Pô, professor, como assim cerne? Ok, pessoal? Cerne é a base, o fundamento. Se você entender bem a teoria das ideias, aonde a alegoria da caverna, que está nesse livro que eu já falei, A República de Platão, é o grande exemplo que ele dá para explicar. Se vocês entenderem a alegoria da caverna e a teoria das ideias, vocês conseguem pegar a essência daquilo que Platão projeta para explicar o mundo, seja metafisicamente, seja na política, seja na ética e, no nosso caso especial, na estética. Por isso, vamos rever alguns pontos muito importantes da teoria das ideias de Platão. De acordo com a teoria das ideias, as formas abstratas, não materiais, possuem o tipo mais elevado e fundamental da realidade. Mesmo não possuindo existência física, essas formas são substanciais e imutáveis. Então, pessoal, para o Platão, a essência, o fundamento de tudo que existe no mundo, as ideias, as razões para explicar como as coisas acontecem no mundo, estão aonde? Estão no chamado mundo das ideias, ou mundo suprassensível, ou mundo além do sensível. Beleza? O mundo material que conhecemos através das sensações é mutável e tem existência secundária e dependente das ideias. Aqui, pessoal, é sempre importante lembrar que o Platão vai inaugurar a tradição de que os sentidos nos enganam, os sentidos nos dão meias verdades, nós não podemos confiar totalmente nos sentidos. Então, para ele, o mundo sensível, o que é o mundo sensível? O mundo sensível é o mundo que nós estamos vivendo agora. É essa aula que eu estou dando para vocês, são vocês interagindo comigo pelo Classroom, são vocês vivendo a sua vida em família, com seus pais, com seus amigos. Isso é o mundo chamado sensível. São as coisas que nós tocamos, são as coisas que nós interagimos. Esse mundo, para o Platão, ele é um mundo de meias verdades. É um mundo de sombras. O mundo sensível é aquilo que lá na alegoria da caverna, o Platão vai chamar de sombras, que trazem meias verdades. Ok? Atividade 1. O exemplo mais popularizado no qual Platão apresenta sua teoria das ideias é conhecido como mito ou alegoria da caverna, mito ou alegoria da gruta, mito ou alegoria da guerra, mito ou alegoria das sombras. Pense um pouco, responda a questão e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora para a resposta da nossa atividade. O exemplo mais popularizado no qual Platão apresenta sua teoria das ideias é conhecido como letra A, mito ou alegoria da caverna. Nós acabamos de falar que o grande exemplo da teoria das ideias, ou o exemplo mais divulgado, se nós quisermos falar o mais conhecido exemplo de Platão para explicar essa teoria, é o mito ou alegoria da caverna. Por que eu falo mito ou alegoria da caverna? Porque vocês vão achar em traduções, em textos que explicam Platão, e nas provas de vestibulares e na prova do Enem, pode aparecer as duas formas, ou o mito da caverna ou a alegoria da caverna. E as duas formas são formas corretas de se traduzir a palavra grega mitomai para o português moderno. Pode ser traduzido como mito, não é errado. E pode ser traduzido como alegoria, também não está errado. São opções de traduções válidas para a língua portuguesa moderna. Teoria das ideias do Platão. Então aqui nós temos um quadro para pensarmos a teoria das ideias. Vejam, essa silhueta de um gato aqui está representando a forma pura, imaterial, eterna e perfeita de um gato. Então, quando nós pensamos gato, independente das dezenas de espécies que existam de gato, certo? Nós estamos com uma ideia de gato, que é representado aqui, nesse slide, por essa silhueta de gato. E nós vamos ter, no mundo material, no mundo sensível, que é material, imperfeito, imutável, ou seja, varia, nós vamos ter o quê? Várias formas de gato. Então, nós vamos olhar aqui, nós temos a ideia de gato, o que é o bicho gato, o animal gato, e no mundo que nós vivemos, nós vamos ter várias espécies de gatos, vários tipos de gato. Nós não vamos ter um tipo perfeito de gato, nós não vamos ter um tipo ideal. Pelo contrário, nós vamos ter vários tipos de gato, várias espécies, e cada espécie vai agradar um tipo de ser humano. Um ser humano pode gostar dessa espécie aqui, outro ser humano pode gostar dessa outra espécie, outro ser humano pode gostar dessa outra espécie. Então, por isso que o mundo sensível ele é mutável. Mutável significa o quê? Tem uma variedade muito grande de ideias. Essas ideias são muito variadas e as pessoas acabam escolhendo por gosto, por aquilo que agrada e não pelo conceito racional perfeito do que é um gato, que está onde? Está no mundo das ideias, onde nós vamos achar a ideia perfeita de gato, o conceito de gato, ok? Teoria das ideias. Aqui nós temos um gráfico que mostra o que participa do mundo sensível e o que participa do mundo inteligível. No mundo sensível, que é esta coluna aqui, nós vamos ter sombras e objetos sensíveis. As sombras são a ilusão, os objetos sensíveis são a crença. Pô, professor, como assim? As sombras são a ilusão, os objetos sensíveis são as crenças. Então, as sombras são opiniões particulares que a gente dá, às vezes de acordo com o calor do momento. Você fala por falar e, falei, certo? E isso o que é? Isso é algo ilusório, não significa um conhecimento verdadeiro. Às vezes não significa nem aquilo que realmente você acredita. Já os objetos sensíveis, certo? Este controle aqui que eu estou usando, este jaleco, a cadeira que vocês estão aí sentados assistindo a aula, tudo isso daí é uma crença. Por quê? Você vê, você toca, você sente. Vejam, crença não é fé. Lembre-se disso. Em ciências humanas, especialmente em filosofia, crença não é fé. Fé, que é a crença em um Deus, que é praticar uma religiosidade, não tem nada a ver com a palavra crença que nós estamos usando aqui. A palavra crença usada aqui significa o quê? Algo que eu consigo ver, tocar e sentir. E que gera o que? A crença de que aquilo de fato existe daquele jeito que eu vejo, toco e sinto. E o Platão vai falar o quê? Que essa crença ainda não é conhecimento. É um conhecimento parcial. É um meio conhecimento ou, como já falamos, uma meia verdade. No mundo inteligível, que é outra coluna aqui, tem o quê? Os objetos matemáticos
e as ideias. Eu sei, pessoal, uma das coisas que eu quase caí para trás quando cheguei em filosofia, né? Sempre ali meio capenga em matemática, precisando fazer recuperação. Você chega no curso de filosofia e fala, agora eu vou esquecer de matemática. Primeiro semestre, lógica e introdução à filosofia. O professor falou bem grande uma frase que tinha na entrada da Escola de Filosofia de Platão, que aqui não entre quem não souber matemática. Eu quase desisti do curso, mas consegui superar. Por quê? O Platão tinha a ciência matemática, matemática que nós aprendemos aqui na escola, como uma ciência de excelência. Ela só estaria atrás da filosofia. Então, para você ser um bom filósofo, você teria que ser, na concepção de Platão, um excelente matemático. Okay? Então, no mundo inteligível, nós vamos ter os objetos matemáticos que nos trazem os conhecimentos matemáticos. Então, Platão valorizava muito a ciência da matemática. E depois nós vamos ter as ideias que nos trazem o quê? Os conceitos, que é o grande domínio da filosofia. Atividade 2. Como podemos explicar a teoria das ideias de Platão? Pensem, reflitam, façam uma resposta e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da nossa atividade. Resposta da atividade 2. Podemos explicar a teoria das ideias, como podemos explicar a teoria das ideias de Platão? De acordo com a teoria das ideias, as formas abstratas, não materiais, possuem o tipo mais elevado e fundamental da realidade. Mesmo não possuindo existência física, essas formas são substanciais e imutáveis. O mundo material, que conhecemos através das sensações, é mutável e tem existência secundária e dependente das ideias. Pessoal, lembrando que essa aqui é uma sugestão de resposta. Qual que é a essência da sua resposta? Que tem que estar aí na resposta que você elaborou no seu caderno. Que o mundo das ideias é um mundo perfeito, onde tudo é perfeito e imutável. E que o mundo sensível, que é essa realidade que nós vivemos aqui, é uma realidade onde tudo muda e por isso tudo é imperfeito. Se você colocou essas ideias na sua resposta, está excelente, ok? A resposta colocada aqui é apenas uma sugestão de resposta aí para vocês. Teoria estética de Platão. A partir da dualidade entre o mundo sensível e inteligível e da ideia de cópia e originalidade, é que Platão desenvolve sua crítica à arte. Segundo Platão, a arte seria uma imitação capaz de enganar quem a vê. A arte, por ser uma imitação da imitação existente no mundo sensível, se afasta cada vez mais do real, daquilo que é original. Assim, a arte imita a cópia, o que Platão chama de simulacro. Então, pessoal, aqui nós vamos ver a importância de entender a alegoria da caverna, o basicão da teoria das ideias do Platão para a estética. Por quê? A crítica do Platão à estética, a crítica do Platão aos artistas é que o artista sempre faz cópia da cópia. E a cópia da cópia fica muito longe do real, do verdadeiro, do grande conhecimento. Logo, essa grande distância do real, a arte por ser cópia da cópia, é o que faz com que o Platão critique de maneira muito forte a presença da arte na cidade ideal, que é a pretensão do livro A República, ok? Então, o Platão vai dizer que o que a arte produz é um simulacro. O que é um simulacro? É essa cópia da cópia, essa cópia que está muito distante daquilo que é o conhecimento verdadeiro, daquilo que é a verdade. Atividade 3. Por que, segundo Platão, a arte nos engana? Pensem um pouquinho, escolham a resposta e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da nossa atividade. Resposta da atividade 3. Por que, segundo Platão, a arte nos engana? Resposta A. A arte é uma imitação da imitação e por isso se distancia muito da realidade. Então a arte é enganosa, a arte não é confiável, segundo Platão, porque ela é cópia da cópia, ela fica muito longe do verdadeiro conhecimento. Momento Enem. Então, pessoal, aqui chegamos no nosso momento Enem, onde nós vamos analisar ali com cuidado uma questão do tipo Enem. Não necessariamente questão que caiu do Enem, pode ser uma questão de vestibular, mas que tem o mesmo formato, o mesmo tipo de exigência que a maioria das questões do Enem de Ciências Humanas tem. Então, vamos analisar esta questão aqui. É uma questão do Enem de 2016, então realmente é uma questão que já caiu no Enem. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, podemos fazer estas reflexões. É necessário que, antes de tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser, de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. É um trecho do Platão, do livro Fédon, como está ali na referência. Então, pessoal, esse trecho aqui, vocês já conseguiram pegar aí, que faz referência àquela famosa teoria das ideias que nós tanto já trabalhamos. Vamos analisar agora a questão. O que nós temos de importante na questão? Que é aquilo que eu falo, a interpretação da questão mais o comando da questão. Isso, se você pegar a interpretação da questão, que é a ideia principal do texto exigido na questão do Enem, e souber adequar ao comando que está ali, você tem 50% da resposta em suas mãos. É só não errar, fazer uma leitura atenta que você vai chegar na resposta correta. Então, aqui, ó, este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior. Esse trecho aqui é muito parecido com as explicações que a gente já deu aqui da teoria das ideias. Então ele está fazendo o quê? Está fazendo uma diferença entre os objetos perfeitos, lá do mundo inteligível, do mundo das ideias, e os objetos imperfeitos do mundo sensível, ok? Depois ele segue aqui. É necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser, de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Novamente, ele frisa dessa questão de um objeto perfeito e um objeto imperfeito. Então, mundo das ideias, mundo sensível. E qual é o comando da questão? Olha o comando. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica. Então vejam, ele usa a palavra epistemologia. O que fundamenta a epistemologia, o conhecimento em Platão? A teoria das ideias. Então, pelo comando fica muito claro que ele quer que, se você se posicione, você ache a resposta mais adequada à teoria das ideias do Platão. Nós temos as seguintes opções. A. Estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. B. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. C. Descrever corretamente as características do objeto observado. D. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. E. Identificar outro exemplar idêntico ao observado. Depois dessa análise da interpretação de texto e dos comandos, qual dessas 5 opções responde melhor à questão? Pense um pouquinho e já voltamos.
Olá, voltamos. E aí? Escolheram a opção correta? Vamos conferir. A resposta correta aqui para essa questão é a letra D. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Vejam, isso está frisado 2 vezes no texto citado do Platão e está muito claro no comando, quando o comando fala que quer que você use a epistemologia platônica. O que é epistemologia platônica? Teoria das ideias. O que é teoria das ideias? Mundo das ideias, objetos perfeitos. Mundo sensível, objetos imperfeitos. Então, a única resposta que dá conta dessa dualidade, dessa teoria das ideias, é a resposta D. Fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser, que é aquela imagem perfeita, aquela ideia perfeita no mundo das ideias. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.